2 anos atrás, quando toda essa mudança aconteceu na minha vida e que eu comecei a empreender, eu não tinha muito definido qual era a minha identidade. Então eu ainda me sentia muito perdida. E a partir do momento em que você começa a buscar qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, isso tudo vai linkando e você vai se descobrindo e tudo vai fluindo. E isso tudo faz sentido no seu negócio. Você pode dizer, mas o que tem a ver eu saber a minha identidade, eu saber qual que é o meu propósito, porque tá tudo junto. Então essas são as dicas que eu queria dar para você que está começando os primeiros passos no empreendimento, no seu próprio negócio. Não desista e assista até o fim, porque todas essas dicas são extremamente valiosas para você. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já acompanha, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, seja mostrando algum procedimento, seja compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Hoje eu quero falar com você sobre um dos meus assuntos favoritos, empreendedorismo. Esse foi um assunto que foi conquistando o meu coração. Quando eu comecei o meu negócio próprio, eu já tinha analisado muitas empresas onde eu tinha trabalhado. Eu sabia o que eu não queria fazer aqui na minha empresa, no meu negócio, mas eu não tinha muita noção de muitas coisas que eu ia precisar lidar tendo uma empresa. Porque não é somente você chegar e vir fazer um procedimento, né? É muito além. Você tem que ter o relacionamento com o cliente, você tem que saber cuidar de todos o funcionamento da sua empresa, seja o financeiro, seja a captação do cliente, seja você fazendo network. Quando eu comecei, eu não tinha noção nenhuma dessas coisas. Eu sabia o que eu não queria fazer na minha empresa, que eu via os outros fazendo quando eu trabalhei para outras clínicas, outros estúdios, e eu não queria replicar. Uma das coisas essenciais foi o network. Eu sempre aconselho, aprendam a fazer um bom network. Eu me desenvolvi muito como pessoa, como empreendedora, fazendo network. A primeira vez que eu fui, eu ganhei um jantar de uma amiga de um clube que chama VN Club, que é Vinhos e Negócio para Mulheres. Então eu fui com aquele aspecto de que naquele lugar, aquelas mulheres, eu tinha essa visão de que aquelas mulheres eram mulheres mais, que elas não se importavam tanto com as pessoas menores que estavam começando, e que elas talvez não tinham aquela coisa verdadeira. Eu tinha essa imagem de que não ia ser uma coisa genuína, uma coisa verdadeira. E quando eu fui conhecendo, eu vi que todo mundo começa do mesmo jeito. Todo mundo já passou por essas fases de dificuldade no início do seu empreendimento. Todo mundo já teve que fazer todos os serviços na sua empresa. Eu aqui já tive que limpar, eu faço captação, você faz a produção de conteúdos, você faz os procedimentos, você faz tudo. Só que é somente dessa forma que você vai ser capaz de você expandir, de você crescer o seu negócio. Por quê? É como você preparar um prato especial para um jantar. Você pega a receita. Se você não seguir o passo a passo, se talvez você não treinou essa receita, você não tem familiaridade com essa receita para fazer ela, talvez de primeira ela não vai sair exatamente do jeito que ela tem que sair. A gente vai ter que se adaptar a fazer aquela receita para que ela tenha aquele resultado, aquele gosto, aquele ponto certo que ela precisa ter. E assim é a nossa empresa. A gente precisa entender de todas as etapas do nosso negócio para que a gente venha ter sucesso lá na frente. E eu comecei aí nesses grupos de network, né? Nessas reuniões, são jantares para mulheres. Então, além de você estar ali num momento muito bacana de desfrutar, estar no meio de mulheres elegantes, mulheres que sabem se posicionar, que já são bem-sucedidas, e também trocar experiência com mulheres que estão indo ali porque também estão começando as suas carreiras e querem buscar mais conhecimento.
acabei já, né, me tornando ali, sempre vou nos jantares, já tem 2 anos. E elas sempre trazem palestras que falam sobre o negócio. Então, sempre elas convidam uma pessoa para vir falar sobre o negócio, contar sua experiência, falar sobre uma estratégia, falar sobre o financeiro, falar sobre um plano de negócio a longo prazo, como você faz para estruturar. E para mim, como eu não tinha condições naquela época de estar pagando uma mentoria, isso foi muito importante, porque ao mesmo tempo que eu estava ali naquele jantar, é claro que é um jantar pago, que eu vou, eu tô ali desfrutando, eu tô ali aprendendo e eu tô ali gerando novas conexões, captando clientes também. Então, olha só o quanto que dá pra gente agregar. E eu fui implantando várias coisas aqui no meu negócio através desses pequenos exemplos que eu ia escutando nos jantares. Além, é claro, das minhas buscas. Como eu sempre gostei de estudar, de estar me aprofundando nas coisas, eu peguei um hábito de escutar podcast de pessoas que já deram certo. E isso foi muito legal pra mim. Por quê? Enquanto você está escutando sobre a história do outro, você vai se vendo naquele mesmo cenário. Por exemplo, logo que eu comecei, eu fiz uma mentoria, né? Uma mentoria para posicionamento, um pouco de marketing, para mim estar ali fazendo esse funil de vendas. Só que naquele tempo, a minha cabeça, ela não entendeu. Simplesmente eu não consegui pegar, captar tudo o que me foi ensinado e colocar em prática. Depois, com o tempo, eu fui escutando essas histórias de outras mulheres e aí eu fui ligando um ponto no outro. Até porque quando você faz tudo dentro da sua empresa, é muito difícil você conseguir fazer tudo com perfeição, você conseguir colocar tudo em prática, aquilo que você já está fazendo e toda aquela bagagem que você ainda está aprendendo. Então, a cabeça da gente é uma mudança muito radical que você vai tendo. É por isso que sempre falam que depois de um certo tempo, né, a pessoa empresária, empreendedora, ela tem um domínio assim excepcional. Quanto mais o tempo passa, mais você vai dominar sobre essas áreas que hoje, talvez você que esteja começando, você sente muita dificuldade. E eu quero te dizer que tá tudo certo. Realmente é assim, todo mundo começa assim. Hoje eu entendo que são processos. A vida de empreendedora, ela é degraus. Você vai subindo os degraus a partir do momento em que você vai deixando algumas crenças para trás, você vai se moldando conforme você vê a necessidade que você precisa evoluir, que você precisa mudar, e é uma mudança que acontece você e a sua empresa junto. Então, assim, é fantástico o tanto que eu desenvolvi nesses 2 anos que eu tenho o meu negócio próprio. E é visível. Às vezes você pode pensar, nossa, mas eu ainda não tô ganhando o que eu esperava ganhar. Mas tenha calma, porque as coisas não acontecem de um dia pra noite. E hoje clientes chegam e me dizem assim, nossa, Esther, como tu evoluiu de uma maneira rápida, né? São 2 anos. Elas acham que é muito rápido tudo que eu já venho conquistando. E aí eu, às vezes, olhando pra mim, eu digo, nossa, mas tá demorado, tá devagar. Mas só pelo fato de hoje eu conseguir sentar aqui e conseguir falar com essa clareza, conseguir falar sobre negócio, é uma grande evolução. Porque quando eu comecei, eu não tinha muita noção de negócio. Eu tinha aquela chama que eu ia ter o meu negócio próprio. Como eu já contei pra vocês, lá no meu primeiro vídeo, desde criança eu sempre sonhei em ter o meu negócio próprio. Só que eu não tive um direcionamento, eu não tive um guia para me mostrar como era, né, fazer esse negócio. Eu demorei muito para mim entender qual que era o meu propósito. E hoje eu entendo qual que é o meu propósito. E uma dica que eu dou para vocês: esses dias eu estava participando de uma imersão na igreja onde eu vou e eu me dei por conta
conta de que há 2 anos atrás, quando toda essa mudança aconteceu na minha vida e que eu comecei a empreender, eu não tinha muito definido qual era a minha identidade. Então eu ainda me sentia muito perdida. E a partir do momento em que você começa a buscar qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, isso tudo vai linkando e você vai se descobrindo e tudo vai fluindo. E isso tudo faz sentido no seu negócio. Você pode dizer, mas o que tem a ver eu saber a minha identidade, eu saber qual é o meu propósito? Porque tá tudo junto. O nosso propósito, eu falo que Deus nos deu um talento. E esse talento, ele tem a ver com o nosso propósito. E esse propósito, ele tem tudo a ver com o trabalho que a gente vai estar realizando aqui. Por que você está fazendo o trabalho que você está fazendo? Por que você quer estar trabalhando com isso? Qual que é a sua intenção nesse trabalho? Então, a partir do momento em que você começa a olhar por esse lado, o porquê que eu quero trabalhar com beleza, o porquê que eu quero trabalhar com sobrancelhas, o que está por trás disso, por que eu quero ter o meu negócio próprio, sabe? O que eu preciso fazer? Isso tudo, quando começa a fazer sentido para você, isso flui naturalmente. Quando você se descobre a sua identidade, por que eu sou quem eu sou? Quem sou eu? Porque às vezes é muito fácil a gente, isso é uma coisa fácil, mas você consegue se responder isso quando você sabe o porquê você nasceu, sabe? Quem você é, quando as suas confusões internas estão resolvidas, porque a gente não pode criar um mundo perfeito aqui fora se aqui dentro não está tudo resolvido. E isso tem tudo a ver com o negócio. Por quê? Se eu estiver mal resolvida comigo mesma, se eu estiver numa confusão mental, naquelas crises existenciais, sabe, quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Qual é o meu propósito? Sabe, não lido bem com dinheiro, não tenho um relacionamento saudável, sou uma pessoa às vezes tóxica, eu tenho alguma compulsão, eu tenho ansiedade. Isso tudo vai atrapalhar na sua empresa, no seu negócio. Por isso que é muito importante você começar a resolver as suas coisas internas. Como eu falo, o autocuidado, a autoestima, ele começa aqui dentro. Então, quando eu descobri que o meu propósito era trazer cura para as clientes, o meu trabalho, ele casou muito bem. Por quê? Eu estou fazendo um procedimento, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo o procedimento, eu estou explicando para a cliente, olha, qual que é o propósito que tu quer fazer essa mudança? O porquê que tu quer fazer esse procedimento? Por que você quer realçar? O que te levou a fazer isso? E elas começam a falar. E geralmente elas estão com alguma parte da sua vida não bem resolvida. E aí entra o seu propósito. O seu propósito é o quê? É você levar essa cliente a um caminho que vai trazer uma cura para ela interna. Uma cura emocional, uma cura talvez espiritual. E isso vai refletir o externo dela. Então, não é só um procedimento. O seu negócio não é só o trabalho final. Por exemplo, antes também de eu fazer o procedimento, tem todo um preparo. Eu preparo a minha cliente para aquele momento. Então, o que você tem feito de diferente no seu negócio que você vai se destacar? Porque isso é algo também que hoje a gente tem que prestar muita atenção. Profissional tem um monte. Profissional da área da beleza, então nem se fala. Só que na avenida onde eu tenho o meu estúdio, tem muitas pessoas que fazem o que eu faço. Mas o que eu estou fazendo de diferente dessas pessoas? Porque cada cliente vai se identificar com você. Então, essa conexão que você aprende a ter desde o início, né? Você está bem estabelecido com você mesmo. Você buscar um grupo de apoio, um network, para você estar ali no início buscando mais conhecimento, buscando mais informações. Você lê um bom livro.
quando eu comecei lá atrás, perto do meu primeiro curso que eu fiz, eu li um livro que eu sempre recomendo, que é o meu livro de paixão, que é o Pense e Enriqueça para Mulheres. Agora eu não tenho ele aqui, mas eu vou deixar aqui o nome dele embaixo, aqui na descrição do vídeo. Pensa e Enriqueça para Mulheres. Se você é uma mulher e tá querendo empreender, ou se você já empreende nesse mercado da beleza, você precisa ler esse livro. Eu já li ele 3 vezes e nessas 3 vezes eu tenho uma perspectiva totalmente diferente da primeira vez. E sempre para melhor, é claro. Porque naquele tempo eu entendia de um jeito. À medida que o tempo vai passando, a gente vai evoluindo e a gente já vai tendo uma outra visão. Então, nesse livro ele traz muita clareza sobre o passo a passo para eu conseguir definir os meus objetivos até o ponto de eu conseguir montar o meu negócio. Toda a estrutura para mim estar ali montando o meu negócio. Então eu acho que isso é muito importante, porque muita gente tá fantasiando, né, esse mercado da beleza, empreender é muito bom, você tem que empreender, você tem que isso, você tem que aquilo, mas ninguém fala das dificuldades. E é difícil sim. No início, muitas vezes eu duvidei de mim. Eu pensei muitas vezes, nossa, o que foi que eu fiz? Será que eu agi certo em ter abrido um espaço para mim? Será que não era melhor eu estar trabalhando para outras pessoas e ali sem essa preocupação toda de ter um aluguel para pagar, ter um condomínio para pagar, ter que captar cliente, ter que limpar o meu estúdio? Às vezes eu termino de atender tarde e eu tenho que ainda fazer a limpeza, ter que me preocupar com os mimos ali para me dar para cliente em datas especiais. Então isso tudo é algo que você precisa analisar se vai valer a pena. E para mim eu vejo que vale a pena quando uma pessoa chega e diz, nossa Esther, eu me identifico com isso. Nossa Esther, eu tô vendo a tua evolução e meu Deus do céu, eu tô muito orgulhosa de ti. Então essas coisas, elas não têm preço. E você vai ver que ao longo da sua jornada isso vai fazer total sentido. Porque daqui a pouco você vai estar num patamar muito mais alto, você vai ter atingido sonhos que talvez hoje você ainda nem imagina, mas vai ser necessário esses primeiros passos. Então, independente de qual é o estágio que você está no seu empreendimento, eu sempre digo, não desiste, sabe? Não desiste, relaxa, entrega para Deus isso tudo que está acontecendo. Eu aprendi a ficar mais tranquila. Tem uma amiga que veio perguntar para mim como é que eu fiz os meus primeiros meses empreendendo. Ela disse, Esther, como que tu não ficou louca assim, porque é muita coisa? E eu disse pra ela, olha, eu fiquei com ansiedade, eu também tive os meus momentos, mas depois que eu aprendi que tudo é processo, que até aquelas pessoas mais ricas, que hoje são super bem-sucedidas, que são milionárias, elas passaram pelos mesmos processos que eu passei e hoje elas estão onde elas estão. Eu entendi que eu tô no caminho certo, que eu tô fazendo a coisa certa e que eu preciso continuar e sem eu perder a minha cabeça. Por quê? Porque que hoje eu me mantenho muito tranquila? Porque eu sei aonde eu vou chegar, eu sei tudo aquilo que eu vou alcançar. Talvez hoje ainda não esteja como eu almejo, mas só pelo fato de eu ter o meu estúdio, a minha clínica montada, no 9º andar de um prédio, não é na rua que todo mundo passa, eu tenho um fluxo de clientes, aí mais de 50 clientes no mês, eu conseguindo faturar, me sustentar o meu negócio, fazer coisas incríveis, viajar, ter uma vida confortável. Para mim, isso tudo vale a pena. E eu sei que com certeza vai valer a pena para você. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais da minha rotina aqui no estúdio, os procedimentos que eu realizo, os diferenciais que eu faço, as dicas que eu dou para as clientes, você pode me acompanhar, Esther Crestani. Me sigam, porque vai ser incrível estar compartilhando um pouquinho da minha vida e da minha rotina com você.